Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai falar sobre o segundo reinado do ponto de vista das relações estrangeiras. São dois processos importantes que eu reservei para essa aula, porque a gente tem várias coisas para falar, a gente poderia falar do Brasil em contato com os africanos, em contato com os asiáticos, com os europeus, com os Estados Unidos, com outras nações latino-americanas e do Caribe, mas nós vamos aqui selecionar as relações do Brasil com a Inglaterra, por um lado, e as relações do Brasil com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Portanto, a gente tem dois processos para estudar nessa aula. A questão Christie, que é o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra durante um período. Isso aconteceu, talvez vocês não saibam, mas o Brasil realmente foi inimigo dos ingleses durante 2 ou 3 anos, ali na década de 1860 do século XIX, a gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho. E a Guerra do Paraguai, famosíssima, essa sim todos já ouviram falar com certeza. Aliás, emblematicamente, a volta das relações estrangeiras com a Inglaterra acontece no campo de batalha, lá na Guerra do Paraguai. A gente vai ver então daqui a pouquinho. Mas antes de a gente falar dos dois processos, vamos falar sobre uma coisa que é importantíssimo para nós aqui entendermos o pano de fundo dessa aula. A relação do Brasil com a Inglaterra tinha muito a ver com a escravidão. O tempo inteiro os ingleses, desde a independência do Brasil e desde antes da independência, quando Dom João VI veio para o Brasil, e ele veio escoltado pela Marinha Mercante, aliás, pela Marinha de Guerra Britânica, vocês devem se lembrar, o Dom João estreitou muito as relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra. Aliás, ele estreita relações que já havia, muitas relações que já existiam entre os portugueses e os ingleses desde o século XVIII, até mesmo no XVII, quando essas duas nações já eram amigas e já tinham relações bastante estreitas. Então, o que acontece a partir da independência é que a Inglaterra, inclusive, ajuda o Brasil a ficar independente, faz uma mediação internacional com a questão da assinatura dos tratados para o reconhecimento por parte de Portugal da independência do Brasil. O Brasil paga uma indenização a Portugal, que é, em parte, empréstimos ingleses. E a questão mais fundamental do início do século, e será do século todo, é a da escravidão. Os ingleses pressionavam os brasileiros a fazer a abolição da escravidão tão logo. Tanto que em 1831, com a Lei Feijó, o Brasil já proibia a entrada de escravizados no Brasil. Então todos os homens e mulheres que entrassem vindos em navios mercantes atlânticos ou transatlânticos, vindos da África e chegados aqui, deveriam ser libertos imediatamente. Mas como nós já vimos, inclusive, em outra aula, vou deixar o card aqui para vocês, sobre o Segundo Reinado, o Brasil ignorou essa própria lei, essa lei que eles próprios criaram. Então os brasileiros eles ignoravam uma lei que foi criada pelo Brasil e que acabou passando a história, assim, curiosamente, com a expressão lei para inglês ver. Então, na verdade, na prática, a lei de 1831 não foi seguida. Em 1845, o Bill Aberdeen foi uma lei que os ingleses criaram, dizendo que os navios ingleses poderiam abordar navios mercantes transatlânticos no Atlântico Sul e no Atlântico Norte, de quaisquer nações que fossem. Esses navios, se fossem pegos pela marinha inglesa, seriam os escravos devolvidos para a África, né, se fossem navios negreiros, devolvidos os escravos à África, as pessoas seriam devolvidas ao continente africano e a tripulação seria julgada em cortes britânicas. Então isso já deu uma espécie de pressão geopolítica assim, mais agressiva, porque isso afrontava a soberania das nações. Por mais que fosse por uma causa muito nobre, que é a questão do combate à escravidão e do tráfico internacional de escravos, a Inglaterra estava, de certa forma, pisando, entre aspas, na soberania, na força das outras nações. Então começa a surgir no Brasil um certo sentimento anti-britânico. Esse sentimento anti-britânico significa assim, né, uma repulsa aos britânicos, porque esses caras não respeitam a soberania brasileira. Isso já começa a aparecer, circular entre a população brasileira. Como o Brasil tinha uma relação de amizade, diplomacia, de paz com a Inglaterra, eram nações amigas, o centro, o ancoradouro de todos os navios britânicos que passavam, descendo da Europa para o Atlântico Sul, era o Rio de Janeiro. Então ficava um almirante britânico lá, o almirante britânico e seus oficiais, mais marinheiros, marujos, encarregados, que eram pessoas que ficavam ali como representantes da Marinha Britânica para assuntos no Atlântico Sul. Então eles ficavam ancorados no Brasil e faziam toda a vigilância, a coordenação dos navios britânicos que desciam ali pelo Atlântico em direção à África, à Ásia e passavam por ali de volta em direção à Europa, em direção às Ilhas Britânicas. Então, o que era a situação naquele momento? Havia uma pressão inglesa para a questão do fim do tráfico, né? Havia, por outro lado, um ancoradouro na Baía de Guanabara dos ingleses, ficavam os navios ingleses ali, os marujos
os marinheiros ingleses e oficiais trançavam pelo Rio de Janeiro, então as pessoas sabiam que tinham os ingleses ali, as populações se encontravam e havia essa relação relativamente boa, tranquila até então. Em 1850, o Brasil, respondendo ao Bill Aberdeen, cria a Lei Eusébio de Queiroz, que agora sim o fim do tráfico negreiro para o Brasil. A partir desse momento começa a cair realmente o número de escravos, de escravizados entrados no Brasil, e de fato então as coisas já começam a mudar. Então 1850. Aí 55, 1860, Abraham Lincoln, nas eleições para presidente dos Estados Unidos, ele já declara que vai encaminhar uma lei de fim da escravidão em Washington, assim que ele vencesse as eleições, se vencesse, e venceu. Em 1861 começa a se falar em fim da escravidão já nos Estados Unidos. Eles começam uma guerra de secessão lá, como vocês devem lembrar, vou deixar o card aqui também para vocês conferirem novamente a história dos Estados Unidos do século XIX, que implica a guerra de secessão ou guerra civil. Então, nesse momento, 1861, 62, os Estados Unidos estão proclamando o fim da escravidão. E aí começa a modificar o cenário atlântico do ponto de vista da escravidão. O Brasil começa a ficar, digamos, sozinho nessa esteira do tráfico negreiro intenso e precisando de escravos por causa da expansão do café, que está acontecendo exatamente nesse momento, década de 50, entrada da década de 60. Então, em 1860, 61 mais ou menos, o embaixador britânico, vendo inclusive, assistindo já a mudança que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ele aqui no Brasil, ele é embaixador da Inglaterra no Brasil, William Christie, e esse cara não era muito um cara tranquilão, a gente vai ver daqui a pouco. Ele então começa a pressionar o Império Brasileiro, não para acabar com o tráfico, porque o tráfico já havia acabado com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, mas para acabar com a própria escravidão. E mais do que isso, libertar aqueles escravos entrados no Brasil pós-31. Já que havia a lei, mesmo que fosse uma lei para inglês ver, ele estava ali como um bom inglês, embaixador, em nome da Rainha Vitória, a rainha da Inglaterra na época. Ele estava ali pressionando o Brasil para que fizesse o que a lei brasileira já mandava. Bom, e o William Christie, ele era uma pessoa bastante turrona, ele tinha umas manias de tentar botar banca nas coisas, falar e dizer, tem que fazer mesmo. Quer dizer, um jeito agressivo que popularmente circulava no Rio de Janeiro como alguém assim que, mais uma vez, né, tinha uma petulância, uma sensação de que eu sou superior e eu mando nisso aqui. Então, assim, esses comportamentos ingleses, geopolíticos, né, de mostrar um poder superior às outras nações, e de certa forma massacrar a soberania das outras nações, soava como desrespeito diplomático. E aí um estopim que vai levar às tensões máximas dessa relação. O que aconteceu? Lembra que eu falei que a Marinha Britânica ficava ancorada na Baía de Guanabara? Então, alguns marujos britânicos e brasileiros, num final de tarde, entrando para uma noite, eles estavam numa lancha, os marujos brasileiros numa lancha e os britânicos noutra lancha, eles estavam ali passando pela Baía de Guanabara, fazendo seu serviço, e eles então entram numa briga. E nessa briga, um brasileiro morre. Então, a polícia do Rio de Janeiro faz uma investigação e quer entregar o caso ao Poder Judiciário, e o almirante Warren e o próprio Christie, o almirante Warren, é o encarregado chefe-geral, comandante ali da Marinha Britânica no Rio de Janeiro, e o Christie é o embaixador, né, o encarregado das relações estrangeiras britânicas no Brasil. Então, eles dois encobertam esses soldados, né, eles querem que eles não respondam a nenhum tipo de crime em tribunais brasileiros. Inclusive, os soldados entram para os navios e eles vão embora e não tem julgamento e não tem punição. Esse caso fica sem solução. No mesmo ano, isso é 1861, tá, gente? No início do ano. E já no mesmo ano, meados desse ano, um navio britânico, cargueiro, também carregando passageiros, o Prince of Wales, ou Príncipe de Gales, ele está vindo da Inglaterra e ele vai entrar em Buenos Aires. O destino dele é a Argentina. Mas ao passar pelo sul do Brasil, ele naufraga, próximo ali do Arroio Chuí, a uns 80 e poucos quilômetros do Arroio Chuí, no extremo sul do Brasil. Ele naufraga, a carga vem parar na praia e os brasileiros que estavam ali vão lá e roubam essa carga. Inclusive, são achadas pessoas mortas também desse naufrágio, e num primeiro momento houve uma acusação dizendo que os brasileiros tinham matado essas pessoas para roubar os pertences delas. E aí o encarregado da Grã-Bretanha no Rio Grande do Sul manda uma carta para o Christie no Rio de Janeiro dizendo, olha, os caras naufragaram aqui,
a carga foi roubada, as pessoas estão mortas. Depois se descobriu que os brasileiros não mataram ninguém, eles pegaram a carga que chegou até a praia. E isso é considerado, sim, um tipo de roubo, porque não era pertence deles e eles pegaram. Então, quer dizer, o Christie, lá no Rio de Janeiro, agora furioso, solicita, aliás, exige do Brasil retratações oficiais do Império Brasileiro, desculpas e indenização por tudo aquilo que tinha sido roubado lá. Como se não bastasse, ainda naquele período, numa noite já em 1862, no Rio de Janeiro, 3 oficiais da Marinha Britânica, inclusive tinha um capelão no meio deles, eles saíram bêbados do cais do Porto ali na Baía de Guanabara, subiram a Tijuca, invadiram inclusive um posto policial, dizem que fizeram umas outras arruaças pela rua, então tem alguns relatos sobre isso, e eles foram presos. Mais uma vez, o Christie e o Warren acobertam os soldados oficiais britânicos, não permitem que eles sejam julgados por uma corte marcial brasileira. Inclusive, a ideia é bem essa, dizer, não, vocês não são dignos de julgar os nossos oficiais. Então, assim, vai atritando mais ainda, vai corroendo mais ainda essas relações. Então, o anti-britanismo, esse comportamento anti-britânico popular ali no Rio de Janeiro cresce. Agora, escutem isso. O Christie, numa tomada de decisão muito perigosa, afrontiva, ele manda que o almirante Warren, sequestre navios mercantes brasileiros e que esses navios mercantes ficassem sequestrados até que Dom Pedro II, o Império Brasileiro, resolvesse pagar as indenizações e apresentar desculpas e retratações oficiais pelo que aconteceu no Sul. O Dom Pedro II, então, toma 2 providências. A primeira é que ele paga a indenização, porque, inclusive, afirmando que o problema não era o dinheiro, o pagamento da indenização, mas a falta de respeito diplomática da Inglaterra, a impostura da Inglaterra com relação à soberania brasileira. E, por outro lado, ele chama o rei da Bélgica, Leopoldo I, que era um rei neutro, ele era, inclusive, tio da rainha Vitória, quem governava a Inglaterra na época, e ele pede esse rei para que ele fosse uma espécie de juiz diplomático. Isso era muito comum de acontecer quando nações estavam com problemas diplomáticos, elegisse uma terceira nação para servir como se fosse de um árbitro, para saber quem estava certo e dar um encaminhamento para aquilo. Então, o rei Leopoldo I deveria analisar a situação e dizer se o Brasil ou a Inglaterra que estavam certos. Então, Dom Pedro paga a indenização para não ter problemas, ele até não acreditava que o Leopoldo I fosse dar causa positiva ao Brasil, mas ele deu. Quer dizer, causa favorável ao Brasil, dizendo que a Inglaterra que tinha que se retratar, pedir desculpas e pagar a indenização, ou devolver pelo menos o dinheiro que foi pago. E aí os ingleses se negam a fazer o pagamento, a retratação e tudo mais. Isso é 1863, o William Christie sai do Rio de Janeiro, ele volta para a Inglaterra, lá inclusive é desligado do governo britânico, porque foi entendido como uma grande impostura da parte dele, esse negócio de ter mandado o almirante Warren sequestrar navios brasileiros. Isso é uma questão até de guerra, é perigoso uma questão dessa, ele foi irresponsável. Até os mercadores britânicos no Rio de Janeiro falavam, esse cara é um maluco, quer dizer, é doido, como é que faz uma coisa dessa? Então, quer dizer, esse tipo de situação estava pendendo para o Brasil, mas mesmo assim a Inglaterra não quis se retratar. Então, o embaixador brasileiro em Londres entrega suas credenciais e volta para o Rio de Janeiro. Estão rompidas, então, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Como é que essas relações vão se reatar? Elas vão se reatar em 1865, justamente no campo de guerra da Guerra do Paraguai. Em Uruguaiana, no sul do Brasil, havia o teatro de operações, para onde o Dom Pedro II foi. Inclusive, o Dom Pedro II ele quase que foi impedido de ir para essa guerra, porque o ministério não queria deixá-lo ir, e ele falou, não, eu vou como cidadão, se vocês não quiserem me deixar ir como imperador, eu vou como cidadão, porque eu sou um patriota, eu quero proteger o Brasil, eu quero defender a pátria da forma como eu melhor puder. Então ele vai para o campo de operações em Uruguaiana, ele está lá no teatro de operações, e lá vai o embaixador britânico, Thornton. Ele havia passado pela Argentina, inclusive ele era embaixador na Argentina, ele vai até o Rio de Janeiro, conversa com Araújo Lima, que era primeiro-ministro do Brasil, e depois ele, no teatro de operações em Uruguaiana, como eu estou dizendo, ele vai apertar a mão do Dom Pedro II e trazer as retratações oficiais da Rainha Vitória e o pedido de reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Não pagaram a indenização, quer dizer, os ingleses resolveram não pagar nada, mas fizeram a retratação, e era isso que Dom Pedro queria, a questão do reconhecimento da soberania do Brasil, uma retratação diplomática oficial. Bom, então aí nós chegamos à Guerra do Paraguai. Estamos na Guerra do Paraguai em 1865, quando as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra se reatam.
Ok, para entender a Guerra do Paraguai, gente, a gente tem que pensar primeiro o que está acontecendo em cada uma das nações. A Argentina, naquele momento, ela é governada por um presidente, Mitre, e o Uruguai governado por Anastácio Aguirre. Aguirre era um representante do grupo dos Blancos, apoiado pelo Solano Lopes, ditador paraguaio, e Argentina e Brasil estavam interessados em tirar o Aguirre do poder e colocar Venâncio Flores, que era líder dos Colorados. Então vamos começar por isso aqui. O Uruguai passava por um problema, então, que era os blancos que estavam no poder, representados aí pelo Aguirre, que era o presidente, apoiado por Paraguai, e os colorados que querem chegar ao poder apoiados por Brasil e Argentina, representados aí pelo Venâncio Flores. Bom, o que é que isso tem a ver com a Guerra do Paraguai? O Solano Lopes tinha um acordo com o Uruguai dizendo o seguinte: qualquer nação que intervisse nas causas internas políticas uruguaias seria atacada pelo Paraguai. O Paraguai então tinha um acordo de defesa do Uruguai se algo acontecesse em termos de ingerência internacional. E é isso que vai acontecer. O Brasil, na verdade, tem uma relação com o Uruguai que é a seguinte: uma parte da população uruguaia é brasileira, é da fronteira do Brasil com o Uruguai, e tinha interesses brasileiros ligados aos colorados que não estavam sendo atendidos pelos blancos. Então os blancos eram, de certa forma, internamente falando, inimigos dos brasileiros residentes no Uruguai. E os colorados, ao contrário, estavam mais afinados com os interesses brasileiros, tanto os brasileiros residentes no Uruguai quanto o governo brasileiro, portanto. A Argentina, primeiramente, não demonstra nenhum interesse em fazer guerra, em entrar em conflito. A Argentina apoia a entrada dos colorados no governo, mas isso não significa que a Argentina está disposta a entrar no território uruguaio e começar uma movimentação. Já o Brasil, sim. Então o Brasil já tem uma movimentação de mandar mesmo realmente reforços, dinheiro para os uruguaios, armas, para alimentar o movimento dos colorados para conseguir derrubar o Anastácio Aguirre, que era o presidente blanco. O Paraguai, como eu disse, vivia uma ditadura. O Solano Lopes controlava a imprensa do país, não havia liberdades civis, não havia uma assembleia, não havia uma legislação, ele era um presidente perpétuo, ele substitui o pai dele, que substituiu outro ditador desde o início do Paraguai, que é o José de Francia, e toda essa produção de um cenário ditatorial, autocrata, ajudava o Solano Lopes a ter também um discurso bastante militarizado. O próprio Francia, quando começou a governar o Paraguai, no início da independência, o Francia dizia: todo Paraguai em idade adulta, idade militar, deve ter um cavalo e uma espingarda, para que, se for convocado para o exército, pode amanhã juntar nas fileiras para defender o país. Então veja como há uma espécie assim de ideia de que o Paraguai deve ser protegido o tempo inteiro, sobretudo protegido da Argentina. Então o Solano Lopes, nesse momento, ele governa o Paraguai com uma ditadura, ele alimenta o militarismo. Estou contando essa questão do cavalo e espingarda para vocês perceberem o quanto que o militarismo é forte no Paraguai. E ele já começa a mobilizar exércitos, já em 1864, ele começa a mandar alguns espiões para ver o que o Brasil está pensando, o que o Brasil está fazendo na região da fronteira com Montevidéu. Ele manda espiões para o Uruguai para ver o que está acontecendo no governo blanco e as questões dos colorados. Bom, então em 1864 agora, o Brasil entra de maneira mais efetiva na questão dessa guerra uruguaia, dessa guerra civil entre blancos e colorados. Então o Solano Lopes, cumprindo aquilo que foi o ultimato que ele deu ao Brasil, ele avisou ao Brasil que se o Brasil invadisse o Uruguai, que se o Brasil mandasse forças para o Uruguai, se o Brasil derrubasse o governo blanco, ele entraria numa guerra contra o Brasil e inclusive entraria no Uruguai para reaver o governo dos blancos. Então Solano Lopes, quando o Brasil responde entrando no Uruguai, quer dizer, o Brasil ignora o ultimato paraguaio, então o Solano Lopes invade o Mato Grosso, no Brasil, já manda tropas para o Mato Grosso, cruza a fronteira, portanto, e ocupa o Brasil. E ele, inclusive, intercepta um navio, o Marquês de Olinda, que levava o governador do Mato Grosso para o Mato Grosso. Ele chegaria a Corumbá. Ele intercepta esse navio, prende o governador, inclusive, leva para o Paraguai como prisioneiro. E isso demonstra a força com que o Paraguai está vindo para cima do Brasil. Só que nesse momento específico, finalzinho de 1864,
A Argentina vai dizer, não, eu estou fora dessa guerra, estou na minha aqui, eu não vou querer entrar nesse conflito. Porém, a Argentina foi invadida também pelas tropas paraguaias para que essas tropas paraguaias entrassem no Uruguai. Então os paraguaios entram em Corrientes, na região ali de Corrientes, Entre Rios, Córdoba, aquelas regiões que eles chamam de litorais, porque são litorais dos rios, não do mar, e aí eles descem, as tropas paraguaias descem por Corrientes, a Argentina então já se entende invadida e vai ter que declarar guerra ao Paraguai também. Então os colorados que já haviam chegado ao poder, eles se juntam com argentinos e brasileiros e declaram guerra ao Paraguai. É a declaração da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então ficou conhecido como Guerra da Tríplice Aliança também, a Guerra do Paraguai, por causa disso. Argentinos, brasileiros, uruguaios contra paraguaios. Para a gente ter uma noção, os paraguaios tinham 65 mil soldados já nesse momento. O Brasil tinha apenas 18 mil, a Argentina uns 6 mil e o Uruguai no máximo 2 mil. Se você fizer uma conta rápida aí, você vai perceber que o Brasil tinha um pouco mais, aliás, o Brasil não, o Brasil, o Uruguai e a Argentina juntos, a Tríplice Aliança, tinha um pouco mais de 1/3 dos soldados que havia no Paraguai nesse momento. Então o Paraguai inicia a guerra com muita vantagem. Primeiro porque foi ele que declarou, então ele que vai dar o tom dos movimentos, para onde que vão os soldados, porque eles que está indo, né? Então quer dizer, quem começa uma guerra, ele dá o tom da guerra, ele dá o ritmo da guerra, porque ele vai colocar os seus soldados e o inimigo vai ter que vir para combatê-lo, né? Então, nesse momento, o Paraguai tem grande vantagem. Vantagem numérica e vantagem estratégica também. Além disso, o próprio Solano Lopes tinha essa capacidade de tomar decisões muito por ele mesmo. Quer dizer, os outros, Uruguai, Argentina, o próprio Brasil, são democracias em que é preciso discutir primeiro, né? As assembleias discutem a votação, se vai para a guerra, se não vai, como que vai, qual será o contingente, o dinheiro disponível. Quer dizer, tudo isso é discutido em nações democráticas e isso não acontece em estados ditatoriais. É claro que no estado de guerra, as nações democráticas deixam de lado os protocolos democráticos, em parte, e tomam decisões mais urgentes. Mas até que isso aconteça e que as nações se organizassem para fazê-lo, o Paraguai já estava fazendo. Apesar desse movimento inicial do Paraguai, a gente vai perceber que o Paraguai, na verdade, perde quase todas as suas batalhas. É só uma grande batalha que o Paraguai vai vencer, nós vamos falar dela daqui a pouco, mas as demais batalhas, todas a Tríplice Aliança vence. Principalmente no Brasil, que é o que nos diz respeito aqui nessa aula, o Brasil criou o alistamento dos chamados voluntários da pátria. Então, todos os homens em idade militar que quisessem se alistar, podiam se alistar no Exército Brasileiro, em troca de algumas vantagens. Por exemplo, os escravos foram alistados no Corpo de Voluntários da Pátria em troca da liberdade. Muitos dos senhores dos escravos que não queriam ir para a guerra, ao invés de mandar seus filhos e eles mesmos irem para a guerra, mandavam seus escravos também, prometendo liberdade a eles. Inclusive, era uma obrigatoriedade para o alistamento. Na primeira batalha que ocorre, inclusive no Rio, ali às portas da região de Riachuelo, os paraguaios são detidos e acabam perdendo muitas das suas tropas, muitas das suas armas, alguns dos seus mantimentos, embarcações. E isso já começa a mostrar que é preciso mais estratégia, que é preciso pensar, que apesar do Solano Lopes ter uma força nas mãos, ele tinha que pensar muito bem na forma que ele ia fazer a guerra, por conta, inclusive, gente, da geografia dessa guerra. Né? Lugares muito pantanosos, muito perigosos, difíceis de ser transpostos, muitos rios ali, então havia, e o Paraguai tinha que considerar, ele está lutando com 3 nações, quer queiramos, quer não, são 3 nações capazes rapidamente de se mobilizar, né, e tomar essas posições que os paraguaios estavam tomando. Os brasileiros, uruguaios e argentinos estavam até subestimando as forças de Solano Lopes no início. O Bartolomé Mitre, por exemplo, que era o presidente da Argentina, ele falou, essa guerra aí vai durar uns 3 meses. Nós vamos nos armar em uma semana, levamos mais um mês para chegar no Paraguai e em 2, 3 meses a gente toma a Assunção. E não foi bem assim. Essa guerra foi custosa, violenta e durou 5 anos e foi uma guerra monstruosa. Porque foram derrotados em Riachuelo, os paraguaios começaram a pensar diferente e organizar de maneira mais forte as suas fronteiras. Eles se organizaram em torno de um forte bastante reforçado na região de Humaitá, as bordas ali do Rio da Prata, e isso ao sul do país. E os brasileiros, uruguaios e argentinos montaram um acampamento a alguns quilômetros dali em Tuiuti. O Solano Lopes então envia 3 frentes de ataque para derrubar os brasileiros, uruguaios e argentinos em Tuiuti, mas na batalha de Tuiuti os paraguaios perdem.
e perdem muitos soldados, mais que 10.000 soldados. Isso vai começar a complicar para o lado dos paraguaios, mas os paraguaios conseguem, com o avanço das tropas uruguaias, argentinas e brasileiras até Curupaiti, uma região de lamaçais, de areais e de trincheiras. Havia um barranco, inclusive, uma elevação em Curupaiti, que os paraguaios se posicionaram. Os brasileiros, uruguaios e argentinos iam chegando ali e eles não conseguiam transpor, subir essas regiões pantanosas, difíceis demais de transpor. Então os paraguaios conseguiram mandar fogo para cima dos brasileiros, uruguaios e argentinos e conseguiram nessa batalha, a de Curupaiti, foi a única praticamente que eles venceram de fato. Os paraguaios derrubaram quase 12.000 soldados do lado da Tríplice Aliança. Foi uma espécie de desconto pelo que aconteceu em Tuiuti. Então no Brasil começaram a mais e mais pessoas serem alistadas. No primeiro momento, os voluntários da pátria, muita gente quis se alistar. Pernambucanos, baianos, cearenses, paulistas, cariocas, rio-grandenses, eles todos entraram. Mas depois o recrutamento se tornou cada vez mais difícil. E os brasileiros, o exército brasileiro, começou a ter que recrutar, digamos assim, qualquer um. Eles chegavam em festas, por exemplo, nas vilanias do Brasil, davam bebidas para as pessoas, animavam todo mundo, no meio da festa as pessoas já naquela bebedeira, eles autuavam todos os homens dali, alistavam-nos coativamente, coagiam as pessoas, jogavam todo mundo no exército para ir para a guerra. Pegavam escravos e faziam isso também, pegavam crianças para se alistarem também, uma espécie de postura desesperada por parte da nação brasileira para ter os seus exércitos, manter as suas infantarias. Em 1866, o Duque de Caxias foi designado como comandante-em-chefe das tropas brasileiras e ele então vai para o Paraguai e ele vai reorganizar o exército, vai dar mais disciplina, mais profissionalização aos soldados que ali estavam. Inclusive ele inovou com balões de investigação, os balões voavam ali pelas áreas para investigar, para ver as questões que estavam, poderiam ser repassadas, informações que poderiam ser repassadas aos comandantes militares, aos soldados, e isso ajudou muito, impulsionou muito a guerra, se tornar uma guerra mais racional, e os brasileiros, uruguaios e argentinos começaram a avançar cada vez mais, conseguiram transpor a fortaleza de Humaitá, fortaleza paraguaia, em 1868. E esse era o grande muro dos paraguaios ali, impedindo que a Tríplice Aliança entrasse no seu território, pois que agora eles conseguem entrar. Quando os brasileiros, uruguaios e argentinos chegaram às portas de Assunção, eles queriam prender Solano Lopes, essa era a ordem, inclusive, do imperador do Brasil, Dom Pedro II. Eles encontram uma cidade vazia, a cidade estava evacuada. E os argentinos, inclusive, deram ordem para não entrar, mas os brasileiros deram ordem para entrar, os soldados entraram, saquearam Assunção, saquearam a cidade toda. O Solano Lopes tinha fugido, ele não estava também em Assunção, ele estava foragido. Então, o Duque de Caxias, naquele momento, ele dá por finalizada a guerra. Ele então, inclusive, se desliga do exército brasileiro e diz, tá aí, para mim a guerra acabou. E o Dom Pedro II disse, não, para mim a guerra não acabou. A guerra vai acabar quando eu prender o Solano Lopes. Então a ordem é prender Solano Lopes, vamos ter que caçar o ditador paraguaio. O Conde D, que é o marido da princesa Isabel, ele vai tomar conta então agora da situação na Guerra do Paraguai, vai caçar o Solano Lopes. O fato é que a sociedade paraguaia ainda está mobilizada e as pessoas vão para outras batalhas que eles vão ter que travar até achar o Solano Lopes. A sociedade toda paraguaia se mobilizou. Havia vários civis no exército, havia mulheres, crianças. Às vezes apareciam crianças mutiladas no exército, lutando com um braço só. E na hora que os brasileiros e os argentinos viam aquilo, os uruguaios, eles viam aquilo ali, eles não tinham condições de parar, eles não frearam, atacaram a si mesmos, mataram essas crianças, chacinaram essas pessoas. E o Paraguai estava ainda se armando para lutar mais. Então, o que acontece no final de contas é que 80% quase da população masculina paraguaia é dizimada. O Paraguai tem enfrenta um problema violentíssimo economicamente a partir dali. O Solano Lopes é destituído, tudo bem, é isso que eles queriam, os brasileiros, principalmente. Inclusive havia ordens para não matá-lo, mas descumpriram as ordens e mataram-no em campo ali de apreensão. A Guerra do Paraguai talvez tenha sido o maior de todos os traumas do século XIX daquelas populações que estiveram na guerra, tanto de um lado quanto de outro.
Quando voltaram da Guerra do Paraguai, os brasileiros perceberam quanto que a escravidão era uma coisa infame, deveria ser destruída. Quando o Duque de Caxias, inclusive, entregou suas credenciais e saiu da guerra, ele mostrou que o exército não ia caçar mais escravos no Brasil. Ele afirmou isso, dizendo, inclusive, o seguinte: no Brasil, a escravidão ela tem que acabar. Quer dizer, nós lutamos aqui do lado dos nossos companheiros de farda, vimos os soldados negros se esforçando, são escravos se esforçando por uma nação para derrubar uma causa que não era deles. Quando eles voltam, inclusive, do Paraguai, eles percebem que todos os seus parentes, amigos, pessoas correlatas, todas ainda estão a ferros, estão todas ainda escravizadas. Então é muito estranho para os escravos que lutam na Guerra do Paraguai perceber que a escravidão continua dentro do Brasil. Então que país é esse que a gente luta em nome dele e nós somos ainda escravizados? Quer dizer, somos livres nós que lutamos porque lutamos. Mas e os nossos parentes, nossos amigos que estão aqui continuam escravizados? Então essa sensação de que o homem soldado negro, escravo da Guerra do Paraguai, ele vai se transformar num ultra-abolicionista que vai lutar pela causa, pelo fim da escravidão, assim como os soldados. O próprio exército começa a se aproximar cada vez mais da causa abolicionista depois da Guerra do Paraguai. Há uma discussão sobre a Guerra do Paraguai que é importante a gente fazer aqui, que é o seguinte: qual é o peso da participação inglesa nessa guerra? Muitos historiadores, autores tradicionais diziam que essa guerra era uma guerra causada pela Inglaterra, pelos interesses ingleses. A ideia era que o Paraguai era uma potência, estava crescendo muito, havia industrialização, taxa de analfabetismo quase zero no país, um desenvolvimento muito forte. Isso não é uma mentira, realmente o Paraguai vinha desenvolvendo-se, mas colocar isso como um perigo para os britânicos já é uma coisa exagerada. Os historiadores atuais não acreditam que seja exatamente assim, que a Guerra da Tríplice Aliança foi uma guerra da Tríplice Aliança, uma guerra latino-americana, muito posicionada aqui no Cone Sul, ou seja, entre essas nações envolvidas aqui na América do Sul, e por questões geopolíticas sim conectadas, tem ingleses aí também nessa parada, tem capital inglês, tem empréstimos que os brasileiros fizeram empréstimos com a Inglaterra, os argentinos fizeram empréstimos com a Inglaterra, havia um interesse inglês em ver essa guerra acabada, porque isso aqui é um grande centro de comércio inglês, mas não é uma guerra feita pelos ingleses, não é uma guerra que os ingleses tenham a responsabilidade e nem também tenham heroísmo, protagonismo, assim como nós entendemos durante um bom tempo. Para vocês terem uma ideia sobre o que eu estou falando, o Paraguai mantinha relações com os ingleses, pequenas, mas mantinha. Antes da guerra começar, o Paraguai, inclusive, tinha problemas com os ingleses do ponto de vista da interceptação de navios, né, do fechamento de algumas regiões do Rio da Prata, para o livre comércio ali. Então os ingleses queriam um livre comércio, mas isso não quer dizer que querem entrar numa guerra contra o Paraguai. Tinha acionistas e também agentes britânicos dentro do país que faziam transações, que faziam empréstimos, inclusive, e o Paraguai não era um grande fornecedor de matéria-prima para os britânicos ou um grande comprador das suas mercadorias. Comprava, mas não era um número exorbitante, a ponto de a Inglaterra dizer assim: eu preciso resolver o problema do Paraguai, eu preciso de tomar conta do Paraguai. Quer dizer, a ditadura Solano Lopes é um bloqueio para o mercado entre Paraguai e a Inglaterra. Não havia nem tanto interesse assim. Se você pensar por outro lado também, se a Inglaterra quisesse desmantelar o Paraguai, desmantelar a estrutura econômica paraguaia, colocar outra no lugar, criar uma estrutura realmente aberta ao mercado britânico. Ora, se fosse assim, nas décadas que o Paraguai perdeu a guerra, então posterior, 1870, 80, 90, a gente tinha que ver um crescimento da economia paraguaia com relação à Grã-Bretanha, concorda? Mais a proximidade? E não há. Não há. A Grã-Bretanha e o Paraguai não tiveram mais proximidade depois que a guerra acabou. Então isso não pode nos provar e nem sinalizar uma tentativa inglesa anterior ao começo da guerra de justo desmantelar a economia paraguaia e colocar mais e mais produtos ingleses dentro do Paraguai, porque porventura ou por uma hipótese eles estivessem sendo bloqueados por Solano Lopes. Nesses anos posteriores à guerra, era 1% só da economia britânica voltada para a América Latina que estava no Paraguai. E não era muito diferente do que era antes da guerra. Então é como se a guerra não interferisse nessas relações, assim, de modo substancial, como se queria em outra historiografia, um pensamento, uma análise anterior, que é diferente do que se tem hoje. Além disso, também do ponto de vista do Brasil e da Argentina, fala-se a Inglaterra é que impulsionou essas duas nações a entrarem na guerra contra o Paraguai, elas duas, e o Uruguai em menor medida, porque é uma nação muito menor, né? Mas isso também não se aplica tanto, porque se a gente vê os empréstimos que os ingleses
aliás, que os brasileiros e argentinos contraíram com os ingleses, não são empréstimos volumosos, gigantescos, estratosféricos, que pudessem dizer assim, isso aqui definiu o fim da guerra, isso aqui que fez o Brasil vencer a guerra. Nós vimos que mais do que isso, questões ligadas a estrategismo, a voluntariado, a recrutamento forçado de pessoas para os exércitos, né? E a ordem do Dom Pedro II, vá até a Assunção e prenda o Solano Lopes. Se não prender lá, prenda onde quer que seja. É isso que fez com que a guerra se estendesse por 5 anos e fosse tão violenta, tão monstruosa como ela foi. Bom, gente, a Guerra do Paraguai acaba criando essa dupla consequência para o Brasil. De um lado, o abolicionismo, que aperta, aumenta suas fileiras, e de outro lado, o republicanismo. Os soldados e os militares, principalmente oficiais do exército brasileiro, começam a pensar que o exército precisa ser uma instituição mais bem valorizada. Ela não era valorizada antes da guerra e pensava que seria valorizada após a guerra e não foi também. Então, quer dizer, no primeiro momento em que a guerra começa, a Guarda Nacional, que foi criada nos anos 30, na época do período regencial, ela que tinha toda a pompa das Forças Armadas do Brasil. São os oficiais dessa guarda que têm, digamos assim, todo o reconhecimento da nação brasileira. E o exército pouco aparelhado, obsoleto em grande parte. Veja como foi em apuros que o exército brasileiro se armou para ir para a Guerra do Paraguai, e foi. E volta vitorioso, patriota, nacionalista, e era preciso valorizar isso e não foi. Então o exército começa a se afastar do império, a se afastar do apoio que dava, da base que era a monarquia, e vai começar, boa parte deles, a se aproximar do movimento republicano. Então, sobre o movimento republicano, o abolicionismo e os outros elementos que vão levar à crise e ao declínio do Império Brasileiro, a gente vai falar numa próxima aula. Por hoje nós vamos ficando por aqui e espero que a aula tenha sido boa para vocês, beleza? Obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.